A melhor coisa que eu tenho que fazer é descobrir quais palavras, se eu te disser, vai despertar em você o comportamento favorável na direção do que eu quero. Persuasão é você organizar as palavras, o discurso, seja ele escrito, falado, na intenção de conseguir da pessoa o que você quer que ela faça. Então uma coisa é eu te vender um produto, outra coisa é eu te dizer o que você precisa ouvir para querer isso, às vezes sem falar disso. Nosso grande objetivo é ajudar o nosso cliente a entender um pouco melhor a situação que ele se encontra, porque a maior parte das pessoas nem sabe que tem um problema. E o papel do vendedor é ser um educador, né? É explicar para ele através de perguntas, não de afirmação, fazendo com que ele faça uma investigação interna e se convença de que ele pode ter uma vida melhor uma vez que ele contrate. Só que a grande maioria dos vendedores está muito focada no cara que está na última etapa e ali a gente tem todos os problemas dentro de um departamento comercial, dentro de uma loja. A gente gosta do poder da conquista. Você, quando trabalha muito e junta o seu dinheiro com muito suor, com muito trabalho, e aí você vai lá, você pode comprar o teu primeiro carro, e esse carro ele pode ser um Fusca, mas você vai ter mais prazer nesse Fusca do que um adolescente que já nasce numa família muito boa e ganha uma Mercedes. O Fusca é um carro pior do que uma Mercedes, mas aqui a gente vai ter mais felicidade, a gente vai ter mais realização. Eu falo que em vendas o legal, o que funciona é o que vem depois do risco, né? Faz a continha, faz o risco que deu ali embaixo, o resultado ele é o pai da razão. Né? Educando para mim é a melhor maneira. Eu falo que a persuasão ele é o conjunto ali de ferramentas e técnicas que faz com que o cliente possa tomar uma decisão baseada naquilo do cliente. Porque os clientes compram pelos motivos dele, não pelos seus. Seja bem-vindo ao Conselho. Essa é a terceira temporada e esse episódio nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Ele tangencia vendas, tangencia copy, mas o ponto central de nosso episódio é negociação e persuasão. Para isso eu trouxe 4 feras, pessoas da nova geração, novos valores e talentos que o Brasil revelou nos últimos anos, que estão ajudando muita gente, inclusive, a se comunicarem melhor, a persuadirem mais, influenciar através dos seus textos e de suas estratégias de vendas. Eu estou falando aqui do meu lado. Vamos começar com as damas primeiro. Bettina Rudolph, ela é Copywriter Master, CEO e fundadora da BR Marketing. Tudo bem, Bettina? Tudo ótimo, muito Tudo obrigada tranquila? pelo convite. A última vez foi na Grécia. A gente tá chique, né? Agora em Alphaville. Direto para o mundo. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que ótimo, maravilha. Thiago Reis, especialista em vendas e CEO da Growth Machine. Ele lidera times de marketing e vendas por mais de 10 anos e é carioca. Somos carioca. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. Que ótimo, seja bem-vindo. Do outro lado aqui, Thiago Concer, ele é cofundador do Sales Club, especialista em vendas, criador e líder da comunidade Orgulho de Ser Vendedor. Somos orgulhosos de sermos vendedores. Todos nós, construímos nossa carreira, nossa vida disso. Obrigado pelo convite aí, viu? Muito bom ter você por aqui também, Concer. Outra fera de vendas. Aqui do meu lado, Marcelo Bragion. Ele é copywriter, CMO e sócio proprietário da MR Lançamento. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Deixa eu te cumprimentar aqui, bem pertinho, né? Tamo junto. Que bom. Que bom que vocês vieram. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que vocês dominam. Vocês são, eu acompanho vocês na internet e vejo que vocês são pessoas dessa última geração que despontou no mercado. Muito legal ter gente boa para falar com a nossa turma. Aliás, você que está acompanhando, o Conselho tem essa finalidade, trazer gente que está no topo, gente que pode contribuir com o seu negócio. Aqui a nossa audiência prioritariamente é feita por pequenos empresários, gente que está começando seus negócios, que está a fim de aprender, e a gente vai poder contribuir com essa galera. Então, a Bettina já vai inaugurar aqui o nosso bate-papo, explicando para a gente, Bettina, o que é ser persuasivo? O que é persuadir? Persuadir, eu acredito que é você levar a sua mensagem para o maior número de pessoas possível, fazendo essas pessoas entenderem a necessidade delas comprarem aquilo ou tomarem aquela decisão. Nem sempre você vai estar vendendo de fato
na primeira comunicação que você vai ter com a pessoa. Você quer envolvê-la para tomar pequenas decisões até o momento em que você vai, de fato, passar o cartão para ela. Então, eu digo que o meu trabalho hoje, nas redes sociais principalmente, né, eu vendo hoje na internet, é todos os dias estar levando a minha mensagem, que é sobre liberdade. Eu vejo muito dinheiro como liberdade, né? Então, eu vendo para as pessoas que elas precisam aprender a se comunicar, elas precisam aprender a persuadir, elas precisam aprender a levar a mensagem delas para o maior número de pessoas possível. Então, isso exige copy, isso exige boa oratória, isso exige técnicas de persuasão, técnicas de negociação. Isso é uma longa trajetória, né, com muito conhecimento, muita técnica, muito também, eu acho que tem um pouco de arte, tem um pouco do que você acredita que é melhor para o outro. Enfim, vamos entrar aí em vários pormenores dessa arte que eu sou apaixonada e acho que todo mundo aqui é apaixonado também, né? Muito bem. E você, Reis, o que é persuadir para você? O principal ponto que eu bato quando a gente fala de estruturar, né, uma abordagem comercial assertiva é que tem dois grandes desafios no processo de persuasão. Primeiro, a maioria dos vendedores está muito focado na última etapa, né, no fechamento, no passar o cartão de crédito e fazer com que a caixa registradora faça aquele barulhinho que a gente gosta. Só que na outra ponta não tem uma pessoa buscando um produto, tem uma pessoa que tem um problema e que de alguma maneira quer descobrir uma forma de ter uma vida melhor. É esse conflito de interesse, onde um quer resolver o problema e o outro quer finalizar uma transação comercial, cria todos os problemas que nós temos em vendas. Porque na verdade o meu objetivo não é falar sobre o que eu vendo, e sim entender em que etapa ou nível de consciência esse cara se encontra e ajudar ele a dar o próximo passo. Então muito mais do que pressão, convencimento, gatilho mental ou qualquer outra ferramenta que se popularizou muito, o nosso grande objetivo é ajudar o nosso cliente a entender um pouco melhor a situação que ele se encontra, porque a maior parte das pessoas nem sabe que tem um problema. Então, do teu mercado, uma pequena parcela está efetivamente ativa buscando uma solução, a maior parte das pessoas ainda vão descobrir que tem um problema, e o papel do vendedor é ser um educador, né? É explicar para ele através de perguntas, não de afirmação, fazendo com que ele faça uma investigação interna e se convença de que ele pode ter uma vida melhor uma vez que ele contrate. Só que a grande maioria dos vendedores está muito focada no cara que está na última etapa, e ali a gente tem todos os problemas dentro de um departamento comercial, dentro de uma loja. É aquele cara que não sabe que tem um problema ou não sabe que tem uma necessidade. Ele ainda não descobriu que ele tem aquela necessidade. Como é que você atinge essa pessoa? Assim, o grande desafio são através de perguntas, né? Porque se eu afirmo, né? Flávio, cara, sério mesmo que você vai tomar essa água aí? Automaticamente você fica com raiva de mim, né? Quem esse cara acha que é pra parar na minha frente e falar mal da minha água, que eu amo de paixão? Eu vou chegar pra você e falar, Flávio, você deu uma analisada no pH dessa água? Você acha que ela é a melhor água pra tua saúde? Você está disposto, de fato, a beber uma água com um nível de qualidade inferior e que, de alguma maneira, pode representar uma economia no curto prazo, mas que, no médio, pode trazer algum problema renal? Eu só preciso te fazer perguntas, né? Pode ver que a galera, tipo, sente qualquer sintoma, vai pro Google, descobriu o que tem, né? Então, assim, eu só preciso implantar... E só encontra coisa ruim, é verdade. Só coisa ruim. Eu só preciso implantar a sementinha da dúvida. E é dali que a gente dispara. Muito bem, maravilha. Vamos lá, Marcelo, e persuasão para você? Como é que é esse processo de persuasão? Vamos lá, para mim a primeira coisa é desconectar essa ideia de que persuasão tem a ver ou é uma técnica de vendas. Eu acho que essa é a coisa fundamental, porque persuasão não tem a ver com produto, não tem a ver com venda, não tem a ver com palavras. Persuasão tem a ver com pessoas. E por que eu falo isso? Porque quando você conhece bem o suficiente a pessoa que você quer atingir, às vezes eu não te conheço, mas eu sei que eu quero atingir uma pessoa com o seu perfil. Em vez de eu usar qualquer tipo de técnica para te atingir ou para te vender um produto ou te oferecer alguma coisa, mesmo que seja uma ideia, a melhor coisa que eu tenho que fazer é descobrir quais palavras, se eu te disser, vai despertar em você o comportamento favorável na direção do que eu quero. Então, para mim, persuasão é você organizar as palavras, o discurso, seja ele escrito, falado, na intenção de conseguir da pessoa o que você quer que ela faça. Então, uma coisa é eu te vender um produto, outra coisa é eu te dizer o que você precisa ouvir para querer isso, às vezes sem falar disso. Então, para mim, persuasão é o caminho inverso, é mudar a matriz de pensamento, parar de pensar em venda, parar de pensar em produto, parar de pensar em empresa, parar de pensar em marca. E o que mais eu preciso conhecer sobre a pessoa que eu quero atingir? Se eu conheço ela, eu consigo dizer a palavra que ela precisa ouvir para falar, é isso.
E um dos caminhos, obviamente, é você piorar a vida das pessoas. É uma técnica que eu Como é uso. que é? Como é que a gente piora a vida das pessoas? Me explica. É você, seja ela consciente ou não do problema dela, você mostrar como aquilo que ela acredita que dá para viver mais dias com aquilo, ou aquilo que ela acredita que não é tão grave assim, é pior do que ela imagina, porque você mostra as consequências e as dimensões possíveis de se não tratar isso agora. No fundo, o que tu está dizendo, você traz a consciência da pessoa que ela tem um problema que ela ainda não tinha Consciência da dimensão. a consciência da dimensão que tinha. É isso. Trazer essa consciência. Agora, isso obviamente, geralmente quando as pessoas pensam em persuasão ou pensam em venda ou algum tipo de influência nesse sentido, às vezes as pessoas sempre pensam que alguém está enganando ou que alguém está tapeando. E É uma manipulação. Uma manipulação. E a melhor estratégia para despertar essa consciência é a própria verdade. A verdade é a sutileza, a discrição. Perfeito. Porque senão a pessoa tem um radarzinho na cabeça e vai pegar, tá falando isso só para. Para isso. E aí vem a questão das perguntas, vem a questão do tato. Eu vou voltar para você ainda na pergunta de persuasão, mas vou tabelar com a Bettina, porque ela é bastante sensível. E como é que é esse ambiente de sensibilidade para que você não cruze uma linha do conflito de interesse? Quando você está influenciando, você está despertando aquela pessoa para a necessidade que ela tem, na sua consciência você está tranquila, que você está trafegando dentro do terreno da verdade e que aquilo será para o bem dela, mas ao passo que você faz essa influência, você sabe que lá na frente, como você disse, muito antes de falar do carrinho, você já está preparando essa pessoa. A sensibilidade para não cruzar essa fronteira, Bettina? Acho que tem duas questões aí. Uma muito importante é a gente entender que vender, o marketing, eu enxergo como se fosse a estrutura de um relacionamento humano. Então, vamos pensar num relacionamento amoroso entre um casal hétero, né? Uma mulher e um homem. O cara não vai chegar na mulher no primeiro dia que ele conheceu a mulher, numa balada, num restaurante, e pedir ela em casamento, que seria uma conversão no mundo das vendas, né? Primeiro, essas duas pessoas, elas têm que tomar consciência da existência uma da outra, né? O que a gente chama de awareness, saber que aquilo existe. Depois, o Joãozinho vai olhar para a Mariazinha, vai gostar, os dois vão trocar olhares, ele pode ir lá e fazer um primeiro convite, alguma conversa, se os dois aparentemente tiverem uma conversa legal, chamar para jantar, enfim, é um relacionamento humano que leva tempo e leva abordagens que vão esquentando ao longo do tempo. Eu vejo a venda assim também. Claro que existe a venda direta, você pode ser impactado por um anúncio e naquele anúncio inteiro, no mesmo dia você comprar. Esse processo passa... acontece menos tempo. Não existe um tempo exato, tem que demorar um ano. Perfeito. Que a seguidora chega no meu perfil até ela comprar de mim. Não é isso. Mas existem certos passos. E eu acho que um segundo ponto, além de enxergar o marketing, a venda como esse relacionamento entre duas pessoas, e aí que eu acho que também muita gente erra, então pontuando aqui, né? Acho que todo mundo falou de um erro muito importante, que é tentar vender logo de cara e empurrar o produto e serviço sem estar nem aí para a pessoa, para as emoções dela, do que ela precisa. O segundo erro que as pessoas também cometem é o desespero de tentar vender para todo mundo. O tempo inteiro. Exato, e o que o Marcelo estava falando, né? A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então tem gente com necessidades diferentes, precisando de produtos diferentes, em momentos diferentes, com problemas diferentes. Necessidades mais urgentes e menos urgentes. Exato, e diferentes mesmo. Cada pessoa é uma. Mas se você tentar vender para todo mundo, você vai acabar sem vender para ninguém. Então, eu tenho ali o ideal do que é um homem que eu quero me relacionar para casar, a estrutura de relacionamento humano. Não vai ser todo mundo. Então, se todos os homens chegarem e tentarem me chamar para jantar, eu não vou aceitar todos os convites. Isso vale para a venda também. A gente tem que ter muita clareza de quem é a tal da nossa persona, né? E acho que aí é uma grande mudança de patamar de quem está deixando de jogar um jogo mais fraco de vendas e quem está, de fato, elevando o nível da sua estratégia. Ter clareza de com quem eu vou me comunicar, fechar o funil e ter mais dores e desejos específicos dessa pessoa para a conexão ser muito mais real, muito mais
forte e aumentar essa conversão. Eu não estou tentando vender para todo mundo, eu estou vendendo para quem tem esse desejo, para quem tem essa dor, porque é isso aqui que eu consigo resolver. Muito bem, então vamos lá, conselho. Vou pegar o gancho. Contigo. Belo resumo aqui, todo mundo, né? Pô? Só os números já falam se funciona ou não, né? Eu falo que em vendas o legal, o que funciona é o que vem depois do risco, né? Faz a continha, faz o risco que deu ali embaixo, o resultado ele é o pai da razão, né? Então, pô, acho que todo mundo já fez um resumo muito bom e eu queria pegar um pouquinho só de cada um aqui, né? Principalmente o Marcelo falou uma coisa muito legal aqui que o pessoal riu, que é a questão do levar a dor para as pessoas, né? Como é que a gente consegue persuadir pessoas? É o famoso from hell to heaven, né? Você leva ali a dor e tem uma apresentação. No segmento, né, financeiro, por exemplo, isso é muito clássico, né? Para mim, a melhor maneira que tem para persuadir pessoas é através de educação, né? Levando ela para um problema e ela entendendo, fazendo aquela jornada que o Reis falou, né, do spin, entendendo a situação, mostrando, por exemplo, que onde ele deixa o dinheiro, sem falar que ele deixa o dinheiro lá, que lá é muito ruim, né? Então, quando você mostra 5, 6, 7 dados de que o seu dinheiro perde X% do valor, em 5 anos você tem metade daquilo lá, bom, aquilo ali já levou ele no patamar, falou, esse sou eu deixo meu dinheiro aí, realmente eu perco 50%, não sabia, né? Agora eu preciso de uma solução. Esse é quem pode ser você, né? Exatamente. Então você educando para mim é a melhor maneira. Eu falo que a persuasão ele é o conjunto ali de ferramentas e técnicas que faz com que o cliente possa tomar uma decisão baseado naquilo do cliente. Porque os clientes compram pelos motivos dele, não pelos seus. Tem gente, por exemplo, que talvez tem fortunas aí de 10, 15 milhões só em carros. Mas fala para ele pagar R$100 uma garrafa de vinho. Ele acha um absurdo daquilo. Ele paga 2, 3 milhões, eu tenho um sócio, a gente tem um sócio lá, né, o Léo lá, ele tem, sei lá, uns 15 milhões em carro. Mas fala, tira R$100 dele para pagar um vinho. Ele acha um absurdo imenso. Talvez eu pague 10 milhões num vinho, mas eu pague 10 milhões num carro. Mas esses são os meus motivos. Então, quando você entende, existe um conjunto de ferramentas ali, técnicas, que você ajuda o cliente a tomar uma decisão, seja comprando de você, que é o ideal, seja não. Né? Porque muitas vezes, para o vendedor, ele fica com pendência. E pendência é um veneno na vida dele, no forecast, no funil. É um não que já aconteceu, mas ele tem medo de tirar. Então essa decisão, mesmo que seja um não, melhor ter um não verdadeiro do que um sim falso. E isso através O não é uma resposta satisfatória. O não já é uma ótima para você aprender. Exatamente. Então, inclusive, você persuadir ele a te dar essa resposta do não. Porque às vezes o vendedor conecta muito com o cliente. Eles se gostam muito, os dois se apaixona pelo cliente. Ele não quer falar não. Acontece muito. Ele não quer comprar de você, decidiu por outro, não vai comprar, mas ele não fala não para você, que ele não quer. Não, vamos ver, vamos continuar, me liga semana que vem. Olha, eu vou falar com a minha esposa, ele vai terceirizando aquilo. E aquilo vai matando o dia a dia do vendedor. Então, olha, estou contando com aquela venda lá. Então, inclusive, persuadir ele para falar, olha, realmente, Thiago, eu não tenho interesse, eu não vou tomar essa decisão, já comprei com outros, vamos deixar para o próximo mês a gente ver isso aí. Então, para mim, esse é o resumo de persuasão. Persuadir e dizer não, se necessário. Se necessário. Fazer com que ele tome uma decisão. Maravilha. Comenta o que você acabou de falar agora, que eu achei interessante. O não é uma resposta satisfatória. Muita gente não gosta do não. Muita gente não gosta de tomar não. Muita gente se sente rejeitado quando toma um não. Por que o não é uma resposta satisfatória? Porque o não, ele ajuda você a entender uma coisa básica. Ninguém aqui, com nenhuma estratégia que usa, seja ela melhor que for, por exemplo, a Betina vende um resultado extraordinário nessa semana, com uma venda estrondosa, mas se ela pega a base dela, ela vendeu para a minoria. A minoria esmagadora. Provavelmente converteu 3%, 4%, 4%. Quanto? 4%. 4% da base geral. Significa que 96% não compraram. Todos nós passamos por isso. E aí? São 96% de não. Como eu olho para esse não? Simplesmente como um número que deixou passar porque é a média do mercado? Ou eu olho para isso e pergunto, o que eu poderia ter dito para essas pessoas dizerem sim, como quem comprou? Então, esse não me ensina que enquanto eu não converti 100%, a minha persuasão ainda tem campo de melhora. E, geralmente, o campo de melhora que antecede o não é o quê? A objeção. As pessoas entendem objeção como um obstáculo para a venda, mas a objeção é a predisposição satisfatória, porque é só um impedimento. Não é o não. Objeção. Peguei a objeção, eu dou. O não encerra. O não encerra, beleza, valeu, tamo junto, parte pro próximo. A objeção é um desafio pro persuasor, pro vendedor, pro especialista, para quem tá na internet. Porque ele te desafia a dizer, o que mais você tem de bom aí para me fazer querer pagar pelo seu produto? E aí o preguiçoso desiste. Quem tá no topo, insiste. Insiste em descobrir mais e melhor o que aquela pessoa tem que eu ainda não consegui conhecer para poder dizer a palavra certa, na hora certa, ela falar, tó. Ou
melhorar meu produto, né? Também, exato. Então, essa é a minha visão desse esquema todo aí. E talvez no online, talvez a objeção não fique tão clara. Porque esse é um indicador claro. Sério, e, pô, teve 4% da minha base não comprou, muita gente me segue, eles curtem, né? Eles estão aqui todo dia, por que não comprou? Agora, quando você está fazendo uma venda direta, quando você está negociando com o cliente, o telefone, na venda direta, né? Isso que é talvez uma atividade que a gente faça muito, a objeção ela é muito mais explícita, né? Sim. E ela dói muito mais do que da online. Só que às vezes ela é superficial, é uma justificativa de desculpa, deixa eu acabar com isso logo. É confuso, a pessoa chama de objeção, sente como rejeição, às vezes não é, mas sente, mas pode ser uma dúvida ou uma negociação. Vou fazer uma brincadeira aqui. A brincadeira é a seguinte, vocês dois são mais da venda de forma mais direta, vocês vendem mais por telefone ou pessoalmente com o cliente. Os dois aqui são mais no copy, são mais no texto. Não, se a gente abre uma empresa aqui, a gente faz IPO amanhã. Não tem problema. Aqui já está pronto. Não falta nada aqui para nós, falta nada. Mas vamos fazer uma brincadeira mais fácil do que fazer um IPO. Bora lá. Tem uma cena clássica no filme Lobo de Wall Street, que quem gosta de vendas gosta dessa cena. Eu vou desafiar vocês com essa cena aqui, tá? Vou desafiar vocês com essa cena aqui. O pessoal do copy vai sofrer um pouquinho mais, porque eles têm um processo mais longo, mas vocês têm a possibilidade de fazer essa brincadeira do jeito que vocês fazem, fazendo copy. Não precisa ser do mesmo jeito que foi no filme. Eu vou revelar aqui qual é a brincadeira. Me venda esta caneta. Cara, essa... Posso... Me venda esta caneta. Vou fazer só um... Ele vai falar para todo mundo pensar um pouquinho. Vamos lá, cara. Você é malandro pra caramba, né, cara? Valeu. Esse exercício, eu tenho um vídeo nosso no YouTube lá, inclusive tem bastante visualização justamente por causa disso. Estou falando que esse exercício da caneta, ele é um exercício que ele joga contra o vendedor. Perfeito, claro. Por quê? Porque é o que o Marcelo fez o resumo perfeito aqui. As pessoas olham aquilo, quem não trabalha com vendas, ou quem trabalha com vendas. Ele acha que é aquilo ali, exatamente. Ele acha que é aquilo lá. Mas o teu desafio é, pedagogicamente, demonstrar isso nessa brincadeira. Sim, essa demonstração. Porque, assim, você tem vários cenários. Você tem, primeiro, acho que o Reis falou, né? Como que esse cara chegou até ali? Perfeito. O cara tá passando na rua, eu tô falando, beleza, cara, onde disso, como você chama? Cara, eu tô com essa caneta aqui, você precisa assinar alguma coisa, já passou uma caneta, você trabalha em algum lugar, você vai usar esse monte de coisa. Esse cara veio um lead, falou, cara, eu gostei dessa caneta aí. Quanto que custa? Né? É outro negócio. Eu vou visitar, eu marquei o cara, eu tô indo visitar ele lá. Então tem vários cenários desses. Igual vender a casa, igual vender... Então, essa questão de persuasão de palavras, ela funciona muito bem. Mas essa de conseguir o cara... Sensibilidade. Me dá uma caneta aqui de volta. Pronto, agora você precisa da caneta. Pensando. Pronto. Agora que ele fez esse discurso, todo mundo pensou, vou começar com ele para você pensar mais um pouquinho, tá, Gonça? Tá legal? Vamos lá, senhor Thiago Reis. Ah, vai ser um de cada vez? Um de cada. Meu Deus. Me venda essa caneta, Thiago Reis. Vamos Eu lá. posso ser a última? Pode. Pode. Ele é o próximo, tá? Vamos lá. É um de vendas e um de copo. Vamos lá, me venda essa caneta, senhor Thiago Reis. Olha, quantos views, mais ou menos, dá um bom story teu? 250 a 300 mil views. E quando você bota um link, bastante clique? Talvez uns 25 a 30 mil cliques. E quanto você cobraria para fazer um publi? No Eu teu não story? faço. Não cobro. Não? Não. E o que você estaria disposto a fazer para divulgar, talvez, um serviço da Betinda? Para ela eu faço de graça. Tá. Você faz de graça? Para você também. Tá. Então você precisa formalizar esse contrato. Vamos assinar? Você tem uma caneta? Eu tenho. Não, você não tem. Se você está comprando a minha caneta... Ah, você tá querendo me vender uma caneta especial para assinar esse contrato? Sim. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Tá, ele criou um contexto, tá vendo? Ele criou um contexto. Percebeu? Sim. Ele criou um contexto, é aquilo que você tava falando. É da onde? Tá frio, né? Tá frio pra caramba, tá frio pra caramba. Tá super frio. Eu ia vender um negócio que ele já tem. Ferrou, né? Ferrou. Vamos lá, meu copywriter. A primeira Diz aí, coisa, se eu tivesse... Como é que nós vamos fazer um copo para vender caneta e a gente fazer um IPO? Vamos lá. Vambora, vamos nessa. Da caneta? Mas é um desejo muito grande, Flávio. Pelo amor de Deus, joga mais baixo. Vamos lá. A audiência, meu amigo, vamos lá. Diante de um desafio desse, a primeira coisa que eu ia pedir é me dar informações, me dar dados. Quem compra caneta, quem não sei o quê, para conhecer mais e melhor. Para construir o seu processo. Exato. Eu sou assim, tanto que eu gosto de dizer, né, que se eu tenho 10 dias para fazer alguma coisa, eu gasto 8 perguntando tudo que eu posso sobre todas as coisas.
Sobre as pessoas, sobre os processos, sobre o produto, tudo. E aí depois eu sento no 20% do tempo que sobra e faço o que tem que fazer. Mas para não deixar de responder a sua pergunta, eu vou dizer uma coisa. Eu ganho a minha vida escrevendo desde 2011. E eu construí tudo o que eu tenho, posso dizer literalmente do zero para quem conhece mais ou menos a minha história, porque até 2010 eu era franciscano que vivia de oração ajudando o pobre morador de rua e saí de lá com 33 anos e não tinha absolutamente nada no bolso. Nada eu tinha no bolso. E eu voltei para casa dos meus pais com 33 anos, sem ter dinheiro para comprar uma camiseta se eu quisesse. E o meu irmão me ajudou, meu pai me ajudou, etc. E aí em 2011 eu consegui meu primeiro emprego como redator publicitário numa agência tradicional. Depois de 3 anos, essa agência passou por uma dificuldade e aí eu migrei para o marketing digital, onde eu me tornei copywriter e aí depois construí tudo que eu construí. Mas desde 2011 eu ganho a minha vida escrevendo. E eu sei o caminho para você dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa e conseguir que ela faça o que você quer que ela faça. Porque assim eu já fiz com que mais de 200 mil pessoas me pagassem pelo produto que eu ofereço. E eu posso te ensinar isso. Inclusive, os meus maiores resultados vieram de ideias que tinham poucas palavras. Uma frase às vezes. E eu posso te dar a nova frase que vai mudar o seu jogo. Você pode anotar? Você pode me dar sua caneta, por favor? Saúde de palma pra ele. Eu não consigo vender melhor que você. Caramba, cara. Flávio, meu esposo daí, pega meu cartão. Eu fiz ou não fiz você desejar? Como é que eu assino pra não responder essa pergunta? Sensacional, sensacional. Não, ele fez um argumento, olha que interessante. História. Não, ele foi contei a poético, história. uma foi história. poético, né? Não, eu fiquei pensando assim, não, ele tá... Onde ele vai chegar? Acho que ele tá desviando do assunto. Não, ele tava... Pensou, né? Eu nem sei se é verdade a história, cara. Mas a história é verdadeira. Eu quero saber se não é, cara, porque eu tô apaixonado pela sua história, cara. É verdadeiro. Muito bem. Se for mentira, por favor, não pare de me iludir. Muito bem. Toda a verdade, eu não quero saber sobre isso aí não, cara. Muito bem. Betina, tá pronta, Betina? Eu não era a última? Tá bom. É que eu dei mais um respiro pro Concer ali, entendeu? Não, mas a gente, é muito legal porque realmente não é fácil você fazer esse trabalho de pegar uma caneta que não vale nada, tá pra rua, que é uma atividade muito difícil. Claro. Isso aqui é um exemplo. Sim. Mas, né, você tá pra rua, pô, tô vendendo caneta, preciso salvar. Uma das coisas que a gente tem um cara que faz um trabalho muito legal de venda de rua. Vendas transacionais, dessa rápida, né? Um dos gatilhos que as pessoas usam muito e funciona, inclusive com venda interna, é pedir direto. Pedir direto. Tá passando pra rua, o telefone. Por favor, só uma pedida, eu tô fazendo uma pesquisa, pessoal, tô fazendo uma pesquisa aqui, você pode colaborar 30 segundos comigo? Qual que é o seu nome? Primeira coisa, né? Usar nome, conectar as pessoas. Meu nome é Flávio. Flávio, você usa bastante caneta? Uso, não uso, então fala qualquer resposta dele sim ou não, então perfeito. Por que você usa bastante? Por que você não usa? Legal, bacana, pois eu tô vendo muita gente tá usando realmente. Cara, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui trabalhando, meu nome é Thiago, pronto, fiz a conexão, comecei e faz um pedido direto. Eu tô vendendo essas canetas, tô estudando tal, preciso pagar umas parcelas, não quer me ajudar? Cara, transacional, curto. Transacional. E esse pedido direto, Fábio, funciona num absurdo imenso. Vocês já fizeram... Quer ver quantos tickets é isso? A gente vendeu de 20, 25, 30 mil reais. Que o cara tá lá andando de lado, você para e fala, Paulo, eu vi que a gente já falou, o senhor tá com desafios, a gente pode te ajudar, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar na empresa, me ajuda com a minha meta. As pessoas deixam de pedir direto. É uma das ferramentas mais poderosas para perceber. Sim, mas quando você faz esse pedido, certamente esse cara que está atendendo o seu pedido, ele está se vendo de alguma maneira inclinado a te retribuir alguma coisa que você já fez por ele. É uma reciprocidade. Você já tem essa situação na sua mão. Então isso é muito mais sofisticado do que parece ser simplório, não é? Por isso que em vendas não tem regra. Concordo. Ser humano não tem regra. Você pode usar uma determinada estratégia num determinado momento e ela ter muita funcionalidade e em outro momento ela não ter. E isso funciona com qualquer coisa, não é? Quem já vendeu produto, eu estou falando aqui da caneta, produto de R$10, quem já vendeu produto de R$100 mil ou de R$100 milhões, quem já vendeu produtos nesses diversos ranges de valores, sabe que no final das contas tem um ser humano ali do outro lado. É isso.
Tem um ser humano ali do outro lado. Não, vamos mudar um pouquinho? O assunto de vender caneta vai ficar um pouco... Ó, vou te liberar do assunto de vender caneta. Ela vai ter que vender. Você quer? Ela vai ter que vender. Olha aí, tivemos protestos na mesa aqui. Eu quero descobrir o que tem aqui. Vende sua caneta, Betina. Betina não fala. Ela anotou, ó, ela fez o copy perfeito. Ela fez o copy já. Não, mas ela falou, ela não vai falar. Coloca um link aqui embaixo. Se você quiser saber... Então vamos fazer o seguinte, se você quiser saber o que a Betina iria falar para me vender a caneta, pegue uma caneta e assine um contrato aí do lado, né? Isso. A gente põe um link nosso aqui e a gente faz empresa uma que a gente live. vai IPO, né? Bom, a gente falou aqui, já que a gente falou do básico aqui, que é da reciprocidade, me empresta a tua caneta rapidinho. Empresta a sua. Empresta a sua agora. Empresta a sua. Produção, cadê a produção? Vem cá, produção, por favor. Vem alguém aqui. Isso, vem cá você. Leva essa aqui, por favor. Agora só eu tenho caneta nessa mesa. Malandro. Aumentou o valor. Inclusive, eu posso vendê-la pelo dobro do preço para você. Quem é o Agora dono a do gente- negócio? Quem é o dono do negócio tem sempre a poder na negociação. Agora a gente já falou, agora a gente já pode falar sobre vender caneta mais cara agora, não é verdade? Devolve a caneta para ele. Falar nisso. Devolve a caneta para ele. Sacanagem. Bom, aqui agora a gente está falando... Flávio, fala só. Escreve quanto você quer que eu compre a sua empresa. Escreve agora aí. Eu vou comprar. O que você fez? Pode falar aí. Corta o dedo e começa... Pode devolver a caneta para eles agora. Seria uma A Betina falou, quando eu peguei as canetas, ela falou, ficou escasso. Fala de escassez um pouquinho e a importância de como é que você constrói essa percepção de escassez, Betina? O ser humano, ele não gosta tudo que está muito fácil e disponível, né? Existe a frase, o que vem fácil, vai fácil. A gente gosta do poder da conquista. Você, quando trabalha muito e junta o seu dinheiro com muito suor, com muito trabalho, e aí você vai lá, você pode comprar o teu primeiro carro, e esse carro ele pode ser um Fusca, mas você vai ter mais prazer nesse Fusca do que um adolescente que já nasce numa família muito boa e ganha uma Mercedes. O Fusca é um carro pior do que uma Mercedes. Mas aqui a gente vai ter mais felicidade, a gente vai ter mais realização. Então, o ser humano, por natureza, ele gosta daquilo que é mais difícil, que foi mais difícil ser conquistado. E quando a gente tem um produto que está o tempo todo disponível em muita quantidade, o ser humano olha aquilo como carne de vaca, né? Tá muito fácil. Então, ele não dá tanto valor. Quando a gente tem algo que ou está disponível de tempos em tempos, ou tem uma quantidade específica disponível, Uma fila de tudo espera, isso, uma fila de espera, um lote especial, o curso vai estar aberto somente por 12 horas, 4 vezes ao ano, tudo que traz uma urgência e uma escassez, o ser humano passa a olhar aquilo e desejar porque aquilo não está disponível o tempo inteiro, ou na hora que ele tem o desejo por aquilo. Muito bem, maravilha. E vocês percebem que recentemente a gente viu no mercado um movimento com os carros, assim, né? Os carros usados sendo vendidos mais caros do que os carros zeros. Mas E valorizando mais. Valorizando. Mas por quê? Já passou essa fase, mas por que isso aconteceu, digamos, nos últimos 4 anos? Porque o Covid, ele cortou um pouco a linha de produção. Então você teve menos produção Sim. desse tipo de produto. E aí ele ficou em falta. Um carro, uma determinada marca de carro. Às vezes, para você comprar um carro zero, levava 6 meses para ele chegar na concessionária. Então, o que acontecia é que o carro usado e pouco usado estava sendo vendido mais caro do que aquele carro zero. Disponível, né? Exatamente. Aconteceu também com o relógio. Você via Foi estratégia. fila de espera. Acho que o Rolex foi estratégia. O relógio tá em alta agora, né? Não, mas agora está Ele, começando... não, ele ajustou. Ele ajustou. Mas continua ainda escasso. Você vai no Rolex e não... Tá escasso ainda, mas não está como antes, né? Não, ele só tá andando de lado. Ele está andando de lado o preço, é. Mas aí os preços começaram a subir também, né? Acredito que algumas dessas... Mas quando você pode comprar, né? O preço está estável, mas não é todo mundo que consegue comprar. E bolsa? Bolsa tem algumas marcas que você não consegue comprar, mas no geral você consegue. Não é tão exclusivo quanto o relógio. Como é que é? Não é tão exclusivo quanto o relógio. Não, o Rolex, meu Deus, Não, e de não todo, mas basta você vai você subir. chegar lá com o dobro do dinheiro, você não compra. Você subir ainda é mais difícil ainda, né? mas E você não escolhe qual você quer comprar, né? É o que tem.
Os de ultra luxo, eles são já indicados, né? Sai 150 daquele já é indicado, não é? Mesmo que você tenha o dinheiro, você tem que ter o acesso. Fica mais raro ainda, por isso que... Mas eu acho também legal tratar desse assunto para questões, às vezes, básicas, né? Que a gente não para pensar. Por exemplo, a escassez também, urgência, escassez. A escassez tem a ver com limite, né? A urgência tem a ver com tempo, mas os dois geram o mesmo tipo de predisposição, uma ação rápida. Mas se você olha, isso tende a funcionar mais e melhor quanto maior a necessidade que a pessoa tem daquilo. E às vezes aí você fala, pô, mas ninguém tem necessidade de uma Ferrari, necessidade mesmo, assim, tipo necessidade básica, ninguém tem necessidade. Mas necessidade emocional ela tem, necessidade social ela tem, e às vezes isso intensifica o desejo. Mas eu quero ir para baixo, a gente tá falando de Rolex, a gente tá falando de bolsa, a gente tá falando de carro. Cara, minha mãe dormiu na fila para eu estudar no SESI, cara. Por quê? Tinha 3 salas, maluco. Para minha idade. Era 3 salas. Era 1000 pessoas para ocupar 3 salas. Cada sala tinha 30. Então de 1000, 90 ia conseguir. Escassez, mano. O que minha mãe fez? Loucura, dormiu na fila, mano. Então a escassez, ela remete ao instinto de sobrevivência. Você faz loucura para conseguir. A escassez, ela mexe nesse comportamento primitivo do indivíduo, né? Exato. Então se você sabe agir com isso, você tem uma força muito poderosa. E aí entra a questão da integridade. Aí entra a questão da verdade. Porque senão, você vai estar brincando com o emocional da pessoa. Perde a confiança do seu público. Exato. E aí isso vai funcionar uma vez, depois não mais. Então, é uma coisa muito forte. Justamente por ser muito forte, é importante você ter essa clareza da integridade. Porque tanto quanto isso vai te ajudar a crescer, isso pode te derrubar num estalo. Vamos dar um cavalo de pau aqui? Um cavalo de pau aqui. Vamos agora focar o nosso canhão para as empresas do mercado. Você deu uma deixa perfeita na história da caneta, de arrancar a caneta aqui, que é o segundo assunto, que é a negociação, né? Perfeito. Ele falou, tá muito ligado, mas a hora que você só tem isso, né, aí entra num assunto sobre negociação, que aí entra, o cara acabou, joga tudo, as teorias... Não, aí tem urgência, tem escassez, aí você tem tudo... Essa semana eu estava atendendo um braço da LG de trator, exatamente o mesmo cenário que passou. Eles não tinham, imagino que o Brasil ali não era prioridade deles na época da pandemia, então faltava. Eles tinham, 400 pedidos que eles não conseguiram atender, vendas de trator. E agora, 2 anos e um pouquinho depois, eles estão com o desafio contrário, né? Estão com excesso e não conseguem passar para lá, porque aconteceu essa transição. Então perde todo aquele poder de negociação, eles perdem para lá. O que a gente mais está atendendo são equipes de venda que não conseguiram entender que voltou isso. Então eles ainda estão com o desafio de sofrer compra, né? Que é o que aconteceu na pandemia. Essa é uma grande dificuldade do mercado, de muitas empresas, que eles muitas das vezes não percebem que o mercado muda muito. Ele muda toda hora. Quando entrou o Covid, mudou tudo. Sim. Mudou tudo. E ainda está tendo o efeito, né? Então, quando acabou o Covid, mudou tudo de novo. Muito rápido, muito rápido. E está mudando mais uma vez. E vai mudar muitas vezes mais. Agora, Flávio, tem uma coisa em relação à escassez, quando a gente fala de venda para a empresa, que dependendo da complexidade de compra da outra ponta, ela pode não vir a funcionar. Por exemplo, vou vender para uma grande multinacional. Depois que eu fechei o contrato com a área de negócio, ou seja, a pessoa que está demandando o produto ou o serviço, eu vou passar pela área de compras, vou passar pelo jurídico, vou passar por TI. Às vezes até pelo RH. E o vendedor, ele tem que saber usar a escassez da maneira correta, porque se ele faz uma caquinha de usá-la de forma errada, acabou a credibilidade, dali para frente a venda não sai mais. Então, uma vendedora da Growth estava conversando com uma grande empresa de tecnologia, ela virou e falou assim, será que a gente consegue assinar contrato até o dia 26? Cara, você nunca joga a escassez numa venda corporativa sem antes pegar o compromisso da outra ponta. Né? É que nem técnica de fechamento. Cara, qual que é a melhor técnica? Não existe técnica de fechamento. O fechamento começa quando você fala a primeira vez com a pessoa e termina quando o cara assina o contrato. São pequenos compromissos. Então, quando eu vou usar a escassez numa grande empresa, primeiro de tudo eu tenho que entender quanto tempo esse cara precisa para tomar uma decisão. Porque a escassez só vai funcionar dentro do prazo que ele consegue controlar. Mas o jurídico do cara é 30 dias. Não adianta, o jurídico do cara só faz 30 dias. Se ele precisa de 30 dias e eu falo que ele tem 15... Isso não é urgência, isso é viabilização. Não tem mais nenhuma... Ah, não, mas eu vou conseguir te deixar a 30. O cara, tá bom, vai lá, segue lá que... Aí derruba
todo o resto da conversa que você estava falando no início, né? O cara perdeu a credibilidade. Fala, até quando? É igual quando você está falando de negociação de desconto. Quando o cara dá um desconto em troca de nada, quantos vendedores a gente pergunta lá, a gente faz 100 e poucas palestras por ano lá, quem daqui já deu todo o desconto possível e ainda não conseguiu vender? Todo mundo ergue a mão. Por quê? Porque quando você dá o desconto, o outro lado não sabe, espera um pouquinho. Era 10. Aí o mesmo produto agora custa 8 em troco de nada. Nada. Ele não pediu prazo a mais para comprar nada. Se ele deu, custa 8, será que não custa 7? Será que não custa 6? Aí chega a 6. Ele deu, não tem mais condição, já falou com o gerente, e o cara não compra por quê? Fala, ele ainda não... Perde o valor. E isso remete ao desespero da venda. Quando você é um desesperado para vender, O cara percebe. você mais repele do que atrai. O cara tem um outdoor, assim, estou Exato. desesperado. Tá Exato. piscando ali, né? Na minha visão, né, a arte da venda é você mostrar para a pessoa que ela precisa mais de você do que você do dinheiro dela. Para mim, esse é o gatilho Essa da é a negociação, é isso. É isso. Se você entender que você que está com a pressa é o... Mas quem está vendendo precisa acreditar nisso de fato. Exato. Isso não é uma... Precisa sentir, eu até escrevi aqui, você tem que ele precisa ter sentir. certeza disso. Porque se ele acha... Isso não é simplesmente um roteiro, ele não é um ator. Não. Se ele achar que depende do cara... Agora, engraçado, vamos lá. Quantos empresários, vendedores precisavam vender para pagar o boleto? Total. Eu já passei por uma Que fase, isso, é isso. não é? Que no meu primeiro mês, se eu não tivesse vendido 100 matrículas no curso lá, eu já quebrava. No meu primeiro mês. Era 100 para poder ter dinheiro para pagar o aluguel e os meus funcionários Pra zerar, como contratados. Para zerar. Não é? Então, assim, como é que era essa coisa? Esse é o ponto. Como se comportar com essa tranquilidade quando de fato você precisa? Fica à vontade. Agora você quer ser a primeira, né? Não, é que eu concordo muito com isso. Um dos meus gatilhos preferidos é o gatilho do descaso. É assim, e eu falo claramente, quando eu vou vender o meu produto, eu digo isso, claro que não é uma arrogância, mas é assim, eu já fiz isso na minha vida. Agora, eu estou disposta a te ensinar a fazer também. Então, deixar muito claro que o meu aluno precisa mais de mim do que eu preciso dele. Eu não estou desesperada por ele. Agora, se a gente vai olhar para uma situação mais de início, de construção de vida financeira, eu estou um pouco mais desesperada, e aqui nem só falando com empresário, com microempresários, falando assim, pessoas que precisam levantar dinheiro. Você pode usar um outro gatilho, que é o gatilho do porquê. Explicar por que aquela venda, por que aquela pessoa, se fizer aquela venda, vai te ajudar, enfim, você tá, no farol vendendo brigadeiro. Você simplesmente passar a falar, olha, eu estou vendendo esse brigadeiro porque as coisas lá em casa estão complicadas, eu tô com filho passando fome, não sei o quê. O simples fato de você trazer um porquê para as coisas, e não só do porquê da venda, mas um porquê para tudo que você está afirmando, traz na pessoa um pouco mais de confiança no vendedor, traz um pouco mais de, então tá bom, então isso está sendo feito por esse motivo, por esse. Isso é um fato, né? Os estudos já mostraram, às vezes, você nem precisava ter dado um porquê tão plausível, mas o simples fato de você explicar por que você está fazendo aquilo, porquê do desconto, porquê desse bônus, porquê que é escasso, porquê que é urgente, traz mais transparência na negociação e aumenta a conversão. Você já teve nessa situação que eu falei, de você vender e tu precisar vender? Já E colei vo- boleto na parede, e assim, você- pra olhar para Já. escolher o boleto e o telefone. E tu sabe que essa ansiedade faz com que a pessoa venda menos. Sim. Como você venceu essa ansiedade, porque a tua realidade era a realidade de necessidade, um boleto colado na parede? Como você... Porque muita gente está assistindo aqui e está nessa situação. Como você venceu dentro de você para que essa ansiedade não te consumisse? Assim, Flávio, eu sou um cara de uma origem humilde, assim como você, e desde cedo sempre tive que trabalhar e tal. Só que, cara, eu desenvolvi uma característica que eu tenho muita convicção sobre o que eu quero fazer e o que eu quero chegar. E eu consigo enxergar com uma tangibilidade tão forte essa realidade que eu consigo Ela se entrar torna real. nela, né? Thiago, você está se iludindo. Não estou. Eu sei que eu vou conseguir fazer a IPO. Você não sabe só pela uma fé metafísica, você sabe também porque você tem um passo a passo. Sim. Você tem um plano. Sim, tem um plano e, coincidentemente, eu fui apresentar numa universidade, porque a gente recruta muita gente de faculdade federal,
E, tipo, tinha 3 anos que eu não abria os marcos da empresa, né? E eu, tipo assim, eu tô exatamente na segunda fase. A gente acabou de lançar uma inteligência artificial nossa, então... E eu olhei e falei assim, caramba, eu fiz tudo que estava na primeira e tô na metade do que está na segunda. Então, assim, eu tenho muita clareza. Nesse momento de desconforto, eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer esse negócio. E por acreditar muito nessa realidade, eu estava preocupado, eu estava nervoso, porque não ia ter dinheiro para pagar as contas, mas isso me dava um certo conforto e me fazia executar com um nível mais alto. E eu usava um pouco esse medo e essa preocupação como energia para aumentar a quantidade de horas que eu ligava, para aumentar a quantidade de anos que eu fazia, e colocava aquilo que estava sob meu controle. Né? Deixa eu ser um pouco filosófico para tentar explicar para a turma que está nos assistindo o que ele acabou de dizer aqui. O que o Thiago Reis que é muito importante, disse eu acredito aqui muito nisso. Era que ele vivia uma situação difícil, financeira, mas ele tinha um plano e ele acreditava de tal maneira neste plano que ele visualizava um futuro muito diferente daquela realidade que ele estava vivendo. A ponto de que isso que ele visualizava no futuro tornasse algo tão palpável para ele que ele se apropriava daquela convicção que morava lá no futuro, ele se apropriava daquela situação hoje. Ou seja, ele visualizava algo no futuro e trazia aquela realidade para o seu presente. Isso, do ponto de vista... Vamos filosofar aqui um pouquinho, não é? Do conceito filosófico, mas também é químico, né? Químico pra caramba, exatamente. Isso do ponto de vista biológico, ele já produziu aqui uma Isso pra mim química... é a razão da prosperidade. Isso. E aí a gente pode definir a palavra esperança. Né? A palavra esperança é uma convicção sobre algo futuro tamanha que altera a maneira como você vive o seu presente. Cara, eu tenho tanta convicção do meu futuro, disso, porque eu, por A mais B mais C, tem uma coisa racional também, que isso influencia o meu presente, inclusive quimicamente, como mencionou aqui a Bettina. Do ponto de vista financeiro, tem um conceito de trazer para valor presente. Isso é, você faz a valuation de uma empresa assim. Você projeta o fluxo de caixa, você faz uma projeção futura e você pega aquele valor total e desconta, trazendo aquele valor total para valor presente. O nome disso é valuation. Quando você vai calcular quanto vale uma empresa... O nome bonito disso é o nome bonito disso. É. Que, aliás, o mercado é cheio de nomes bonitos. Né? Mas a gente explica isso de forma simples para você. Quando você projeta tudo que você acha que vai ganhar e traz para valor presente, e trazer para valor presente é descontar a taxa de juros, taxa de risco, tem uma continha e você tem o valor do seu negócio. Nada mais é do que você está trazendo, o que você disse, é trazer do futuro para valor presente a tua convicção. Sem isso, eu não acredito. Olha, eu também vim de baixo, todo mundo aqui começou de baixo, fez os seus negócios, entendeu? Eu não acredito que um cara consegue sair de baixo se ele não se apropriar de alguma coisa no futuro. Também não acho. Porque se ele não tem força, né, cara? Eu digo mais assim, ser capaz de virar a chave rápido é uma habilidade que você precisa desenvolver. Porque a gente, de certa forma, tem isso na vida. A gente, por exemplo, ninguém quer ir no médico aqui agora, né? Ninguém que está aqui nessa sala. Mas como diz minha mãe, Deus o livre, bate na madeira. Você vai descer a escada ali, vira o pé, você vai no médico na hora porque a circunstância se tornou prioridade ir ao médico. Se você tivesse qualquer outro compromisso, você desmarca. E por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem essa habilidade de virar o canal rápido. Só que às vezes, quando a gente está numa situação emocionalmente vulnerável, a gente não ativa essa nossa capacidade. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu já tive que trabalhar por salário de R$1.000, isso não faz muito tempo, eu estou falando de 12 anos atrás, eu tinha que trabalhar por salário de R$1.200, cara, o meu set mental era o seguinte, eu já tô na merda, velho. Guarda na gaveta. Beleza, já sei. Tá bom, não preciso ficar pensando mais nisso. A situação já está estabelecida. Como é que muda isso? Fazer mais do que eu sou pago para fazer. Primeira regra. Ponto. Que é um pouco que você falou. Quantas horas mais eu vou ligar? O que mais eu vou fazer? É fazer mais do que você é pago para fazer. Senão não adianta, você não se destaca. E isso pode parecer papo de chefe, mas é um papo da vida. Se você quer ser um pai melhor, você tem que fazer mais do que a média, mano. Se você quer ser um marido melhor, você tem que fazer mais do que a média. A média não funciona. E da média para baixo é a merda. Então, esse é o meu primeiro gatilho.
Qualquer situação difícil que eu passo, pô, já tô na merda, guarda na gaveta, não vou mais pensar nisso. O que eu posso fazer além? E a segunda coisa que eu anotei aqui é você não fazer para ver se vai dar certo alguma coisa. E aí entra o que você falou, que eu achei uma das coisas mais importantes que a gente está discutindo nessa mesa. É não fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Uma analogia que Puxa eu o que faço... custar. Uma analogia que eu faço é, a gente implementa a máquina de vendas, né? Esse é o trabalho da Growth Machine. A gente vai lá e monta todo o processo usando tecnologia, usando inteligência artificial. É muito comum o empreendedor entrar e falar assim, poxa, eu não sei se vai funcionar. Aí ele bota um carinha para vender, dedica pouco tempo por semana. É tipo você parar na frente de uma piscina e tá frio, e você quer entrar na piscina, mas você bota a pontinha do teu dedo dentro da água. A pontinha do teu dedo te convence que a piscina tá muito gelada. E aí o que você faz? Não vou jogar. Agora, como é que é a postura do Flávio? Cara, eu tenho que dar certo, eu não tenho outra opção. Se tem que ligar do orelhão do Santos Dumont, eu vou. Nossa, eu lembro ligar. dessa história. E ponto final. E aí, se eu cogito a possibilidade de dar errado, cara, eu já entrei pra perder. É isso. E isso é muito frustrante, né? Porque eu lembro quando eu ficava ouvindo as grandes pessoas que já chegaram lá falando de mentalidade, você fala, ai meu, que papo chato. Mas, porra, é muito importante sim. É fácil ter mentalidade forte Né? com dinheiro, né? Quando você tá olhando fora. Exato, mas tá é olhando O isso. dinheiro nem precisa Porque- ter mentalidade forte. É só fazer de conta que tem. Seja você Só mesmo repetir seu umas próprio frases, dinheiro. entendeu? Agora, no campo de batalha real, É. se você não tiver autêntico, cortam a tua cabeça. Flávio, se a gente Acabou. pegar tudo isso que a gente falou aqui, acho que todo mundo tem o mesmo linha de pensamento, né? Entender que, cara, é que você falou, eu tô na merda, é a gaveta disso. Parece que é mais fácil você tomar decisão sem dinheiro que com dinheiro. Porque você não tem. Não tem. Você acorda de manhã, qual é a tua outra opção Mas posso a não falar? ser trabalhar Eu mais, acho que ligar não é... mais, e visitar mais, ofertar mais e converter mais? Existem Tá. muitas opções. Tem gente que Essa- Sim, aceita ficar essas onde opções. tá. eu queria- mas Exatamente. você tem menos ferramentas, né, do que você quando você está com mais dinheiro para negociar, né? Mas assim, também, eu acho que não é nem só estar na merda, porque eu, por exemplo, não venho de origem humilde, mas é onde eu quero estar, é a ambição de onde eu quero chegar E não também. estar satisfeito com agora. Porque Isso, essa era a esse é o minha ponto. situação, eu E- não e- estava esse- satisfeita com O aquilo. problema não é a Esse é o situação, ponto. é a falta de perspectiva. E tem uma coisa que antecede um pouquinho, Concert, que isso vai chegar nisso, mas o ponto é, beleza, a Betina começou na frente, como meu filho começa na frente, provavelmente os filhos de vocês começam na Eu não frente. comecei como o teu filho. Tudo bem, tudo bem. Um pouquinho mais atrás. Não tem problema. Mas, pouquinho. mas se a gente for contar a Tô história, brincando. se a gente for Claro, contar a Sim, história tô na frente brincando. de perrengue, Tô brincando. todo mundo tem sua história de perrengue. Com certeza Claro. tem gente muito pior do que começou, do que a gente Muito começou. pior. Não tem. Mas o ponto é o seguinte, seja como a Betina, que começou um pouco na frente, ou meu filho, que começou mais na frente, ou nós aqui, talvez, que começamos bem atrás, ou você que está aí do outro lado, que está mesmo no buraco, seja quem for, nenhum de nós iria para frente, ou vai para frente, se estiver aceitando estar onde está. Porque a primeira coisa para você ir para o próximo passo é querer sair de onde você está. Se onde você está confortável, você não sairá dali. E às vezes é se colocar em situações desconfortáveis. Esse não é o papo nosso aqui, mas certamente você se colocar em muitas situações desconfortáveis, propositalmente. Mas tem um gancho importante sobre persuasão e vendas para a galera que está assistindo e que tem time de vendas, né? Ano retrasado, eu assumi um time de vendas dentro da Growth. E, né, os vendedores ficaram dando cambalhota. Vou aprender com o Thiago Reis, o caramba 4. E a primeira coisa que eu falei para os caras foi, eu não vou ensinar vendas para vocês. Vendas está disponível, né? Joga no Google aí quanta coisa não tem de vendas. Eu vou ensinar para vocês mentalidade. Primeira coisa que eu fiz com meus vendedores foi, qual que é o carro que você quer ter? Patrick quer ter um A200. Carlão quer ter uma Land Rover. Qual que é a cor do carro? Carlos quer ter uma Land Rover branca, Patrick quer ter um A200 prata. O que eu fiz? Fui no shopping, gastei R$70. Imprimi 2 fotos, comprei um porta-retrato, fiz uma carta para os dois e falei, ó, quando tiver difícil, lembra pelo que você está trabalhando. R$70. Os dois se emocionaram e hoje, quando você chega na mesa dos caras, na frente dele tem a foto e eles estão perto de realizar. O que eu estou fazendo? Mudando a perspectiva. Porque qual que é o problema que você está sofrendo agora com o teu time de vendas? Como eles têm baixa perspectiva, se os caras ganharem 5 conto, 6 conto, 10 conto, eles estão felizes. E a outra coisa, Thiago, em vez de ele estar olhando para o sonho dele, ele está olhando para o ônibus lotado que ele pega todos os dias. Ele está olhando para o pai e a mãe endividados.
E ele sem ter como ajudar. E tem que se indignar com isso. Então, que às vezes, esse é o problema, porque às vezes a condição do cara é tão tenebrosa que o cara não tem força para se indignar. O cara está mergulhado naquela lama. E aí ele tem que ser capaz de sair dessa lama. Porque se ele ficar nessa lama, meu irmão, ele não sai daí nunca. Ele não sai daí nunca mais. Isso tem tudo a ver com persuasão e vendas, porque se você se achar um coitado pela realidade em que você vive, você não vai persuadir ninguém. Mas Você deixa de ser magnético. E aí entra a importância da persuasão por meio das histórias. Cara, quando eu ouvi, ó, até me arrepiou aqui, ó. A primeira vez que eu ouvi uma palestra do Flávio Augusto, num palco em que Onde foi? Foi no Fórmula de Lançamento. 2014? É. Cara, eu era um pontinho isolado no meio do mar de gente. E o Flávio Augusto contou a história do orelhão, maluco. Mano, eu cheguei em casa, eu contei a porra da história pra minha mãe. Saca? Naquele tempo, eu vivia de um salário pequeno, Mas, querido, cara. deixa eu falar um negócio pra você. Desculpa te interromper. Esse cara que me jogou pra cima, mano. É por isso a importância que existe, que vocês aqui, cada um de vocês tem, que é muito maior do que a grana que vocês ganham hoje. Sim. Que é muito maior do que tudo que vocês estão conquistando e ainda vão conquistar pelo valor que vocês têm, de vocês estarem na internet contando as histórias de vocês. É isso. É muito importante. Ó, a contribuição que você, e eu vou me incluir também, porque eu estou na internet há 14 anos. Sim. Então são 14 anos e às vezes a pessoa pensa que, Flávio, tu conta as mesmas histórias. Cara, as pessoas têm os mesmos problemas. E tem gente nova E elas chegando todo precisam. dia. Olha, na boa, eu acho que quando eu conto a história do orelhão que eu trabalhava, ou que eu morei na empresa por um ano. Do ônibus lotado. Do ônibus lotado, que ia coçar a cabeça, não tinha como baixar a mão. Já peguei esse. Ah, garoto, agora sentiu a identificação. Cara, sabe, eu morei um ano na empresa. Eu morava na empresa, eu saía antes para simular uma chegada. Bom dia, tô chegando. Mas eu tava lá, entendeu, cara? Eu morava lá num colchonete, tomava banho frio, cara. Por isso que eu detesto essa história de acordar cedo e tomar banho frio, cara. Eu não gosto, já paguei essa conta. Cara, eu acho que isso, se eu ficar contando, sei lá, das coisas que eu faço, que eu tenho, que eu comprei, eu vivo uma realidade muito distante. E outro ponto é o seguinte. Ao longo da nossa vida, a gente tem vários personagens ao longo da nossa vida. Eu conheci a Betina no famigerado vídeo da Empíricos, né? Que ficou famosíssima com o vídeo. Acho que todo mundo. E depois a gente acompanha o crescimento dela. É de dar orgulho ver o crescimento da Betina. Mas se você for analisar a tua vida, a gente teve vários personagens da nossa vida. Então, são várias Betinas, são vários Flávios, né? O Flávio que eu sinceramente mais admiro é o moleque de 19 anos, aquele cara. E se eu parar de admirar esse cara e ficar me autocultuando, eu fico arrogante. E aí não me conecto mais com as pessoas. Nossa, Então acho que a persuasão está um pouco da gente não perder aquela essência que fez a gente sair de onde a gente saiu e chegou aonde chegou. E contar isso como um degrau para as pessoas. Como um degrau. Eu acredito muito nisso. Isso é sensacional. Meus lindos, a gente está... Já estamos aqui já... A gente não respondeu. Dobra meta. Dobra meta. Já estamos 1h15 aqui. Vamos fechar com duas coisas, tá? Eu vou esticar um pouquinho mais esse episódio. Vou pegar 15 segundos para responder uma pergunta que a gente acabou no final não respondendo. Pode, meu lindo, fala. Que é a pergunta que você falou lá, tá, mas como na prática, 95%, né, de quem está ouvindo, pequena empresa, né, faz para não vender preço e ficar vendendo valor? Vai, né, que é esse negócio, né? Bora. É porque a gente ficou falando que, cara, no final das contas, o que vai acontecer? Você vai vender barato no começo, porque você não tem marca, você não consegue comprovar, você não tem um cliente para falar bem de você, você vai pôr. A outra parte, um monte de cliente vai ficar insatisfeito com as primeiras coisas. Tava falando lá embaixo lá, né? A gente testou um monte de coisa. Quem paga o teste da empresa? Quem paga o teste da empresa? O cliente. Você vai ter cara, puta, foi uma merda. Não consegui entregar. Entregou e não funciona. Falou que ia acompanhar, não acompanhava. Assim, porque só para eu tô trazendo aqui, porque como a gente atua muito forte com pequenas e médias empresas, trazer uma realidade, porque às vezes o cara fala, puta, mas eu tô vendendo preço agora, tô na discussão. Sim, é isso que vai acontecer. Você vai fazer, vai vender preço agora, vai colocar o cara para dentro, vai colocar mais do que consegue atender, vai fazer dinheiro e vai arrumar. Porque isso é a história de todos nós aqui. Qualquer pessoa que teve empresa foi assim que começou. Só para não deixar claro, porque senão parece que a gente começa a trazer um monte de... Olha, cara, eu tô dando desconto, eu tô fazendo lá, tá sendo uma merda, tô fazendo tudo errado. Não, é assim como é. No começo vai fazer isso, vai ter esse desafio, mas vem o pensamento que estava aqui, que é, beleza, isso aqui é uma parte do meu negócio. Eu vou colocar cliente para dentro, depois eu vou aumentar um pouco,
vou tirar aqueles clientes que dão mais trabalho que lucro e vou fazer. E essa é a jornada que todo mundo fez aqui. Quando o Reis começou também, eu tenho certeza que não custava R$200 mil a implementação de uma máquina. Custava muito menos. A palestra nossa, minha, a implementação nossa custava 50 pau. Você estava no início, hoje custa 240. Mas é uma jornada do negócio. Se eu tivesse começado por 240, sem histórico, sem cliente, provavelmente eu não conseguiria fazer. Mas essa mentalidade de, beleza, faz parte para entrar no jogo, mas eu tenho que entender que isso aqui tem que ser muito bom a ponto de eu começar a jogar um jogo de margem. Senão eu não consegue sobreviver só com um preço baixo. Sempre vai ter alguém vendendo piorzinho, entregando um pouco menos, contando uma história melhor e vendendo mais barato. Né? E a empresa não sobrevive. Né? Bom, queridos, você está assistindo aqui esse episódio feito por gente que está no topo, está jogando um jogo grande e que aceitaram vir aqui gentilmente, de forma generosa, para contribuir com você. E a gente vai encerrar como a gente sempre encerra, tá? Como a gente sempre encerra. Eu penso que cada um pode deixar uma mensagem do fundo do seu coração, uma mensagem assim focada no pequeno empresário que quer crescer, que quer avançar, que quer se superar e que pode usar a persuasão, pode usar as suas ferramentas, as ferramentas que você domina para poder crescer. Eu vou deixar você por último, tá? Vou começar aqui com o Marcelo, porque ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira, né? Primeira do episódio, né? A gente estava esquentando ainda, não é verdade? Todos aqui deram um show, muito obrigado mesmo aqui. Deixa eu só dar uma resumida aqui. A Bettina Rudolph, ela é copywriter master, CEO e fundadora da BR Marketing, uma fera. Thiago Reis, especialista em vendas e CEO da Growth Machine. Ele lidera times de marketing e vendas há mais de 10 anos, uma fera, veio do Rio de Janeiro, começou de baixo, está voando. O Thiago Concer, cofundador da Sales Club, especialista em vendas, criador e líder da comunicação, da comunidade Orgulho de Ser Vendedor, levanta essa bandeira que motiva um monte de gente a vender. E o Marcelo Bragion, ele é copywriter, CMO e sócio proprietário da MR Lançamentos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir uma mensagem de cada um agora. Tá, vamos começar com o Marcelo. Bora lá. Você olha ali para aquela câmera ali. Antes de olhar para aquela câmera, eu quero olhar para você, te agradecer pela sua história, pela sua inspiração, pelo seu convite de estar aqui, porque quem um dia sonhou de estar sentado aqui nessa mesa com você, para quem era um pontinho lá no meio da plateia, ouvindo a sua palestra, falando, o cara vendeu pelo orelhão, mano. E hoje é bilionário, então gratidão. Prazer, obrigado, Marcelo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. A contribuição foi gigante. Deixa sua mensagem aí, desse coração enorme que você tem. Você que é empresário, não importa o seu tamanho, o que mais importa e que eu mais valorizo na vida e que eu quero transmitir para você é, em primeiro lugar, mais importante do que o que você faz é por quem você faz isso. E isso é uma motivação suficiente para nos tirar com ânimo de construir o que a gente acredita. Então, isso é o que me motiva e eu quero passar isso para você para que te motive também. Encontre as pessoas, os motivos, as causas que fazem sentido você continuar lutando pelo que você acredita. E a segunda coisa, e que rege a minha vida hoje, é o seguinte, independentemente do quanto resultado eu já gerei, eu acredito que o resultado continuará a ser gerado se eu não perder o foco de que pessoas valem mais do que dígitos. Inclusive, para fazer mais dígitos, é importante você valorizar mais as pessoas, porque o elemento mais importante da equação toda são as pessoas. Então, sucesso na sua trajetória e obrigado por ter ficado com a gente até agora. Muito bem, Marcelo. Muito obrigado. Concer, bola contigo, meu querido. Sua mensagem final é aqui. Muito obrigado. Aqui, muito meu irmão. obrigado. Poxa, a gente está nesse nosso corre direto, se conhece assim. Que bom estar te vendo aqui pessoalmente. Obrigado porque assim, você é um dos grandes responsáveis aí por levar orgulho para a profissão de vendas. A profissão que ainda é tão batida, né? E mostrar alguém de sucesso que genuinamente vive, né? Criou tudo através de vendas é um embaixador, ainda que você não tenha esse título. Vou passar esse título depois. Do orgulho de ser vendedor. Então, e essa é a mensagem que eu queria passar, que vendas é atividade que, de forma honesta, né, e mais rápida, que consegue ascender alguém na classe social. Ninguém consegue sair tão rápido de uma classe CD para uma classe AA quanto a atividade de vendas. Mas para isso tem que ser profissional de vendas. Né? Estudar, buscar informações, e é possível fazer. Afinal, as pessoas mais ricas do mundo, elas trabalham com vendas.
E aí terminar com a frase talvez mais conhecida minha aí, né? Que é, me mostra um vendedor que se preparou, estudou tanto quanto médico e eu te mostro um milionário. Obrigado, Tiagão. Maravilha. Vou pro outro Tiago aqui. Tiago Reis, sua mensagem final, querido. Fica à vontade. Reforço, né, que o Marcelo e o Thiago falaram, gratidão pelo convite, a oportunidade de trocar essa ideia contigo, também sou um grande admirador. Então, gente, ó, não quero falar com o vendedor, não. Eu quero falar com quem acha que não é de vendas. Que está assistindo esse episódio e ficou até o final. Talvez você seja o dono da empresa, talvez você esteja em qualquer outra área. Mas se eu te explicar um negócio, só existem duas funções dentro de uma empresa. Ou você é da área de vendas, ou você é da área de suporte a vendas. Então você tem que escolher. Ou você vende, ou você ajuda a vender. E de qualquer forma, não existe uma habilidade mais importante do que dominar vendas. Porque a partir do momento que você sabe como transmitir uma ideia e influenciar as pessoas em relação à sua ideia, tudo começa a acontecer. E indo no gancho do que o Concer falou, eu não controlo se eu fecho uma venda ou não. Eu não controlo o faturamento da minha empresa. O faturamento eu consigo medir. Resultado, a venda concretizada eu consigo medir. Eu controlo tudo o que acontece antes. Eu controlo o quanto eu estudo, o quanto eu me preparo, o quanto que eu tenho vontade de me desenvolver, a minha fome, de quão longe eu quero chegar. Então, coloca a tua energia no que está no seu controle e trabalha para ficar cada vez melhor, para estudar mais, para ser mais persuasivo, assiste de novo esse podcast, anota 3 coisas e aplica. Não adianta você ficar consumindo muito conteúdo na internet e não colocar nada para rodar. E lembra, resultado eu não controlo. E o resultado que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Muito obrigado, Thiago. Valeu, meu querido. Olha, dica boa, hein? Assiste mais vezes, porque muita coisa boa foi falada aqui. E às vezes você fica assim, nossa, é tanta informação. Começa a colocar em prática que cada vez mais tudo isso vai fazer mais sentido. Às vezes parece um pouco enigmático. Não é não. É porque você está ainda alguns degraus abaixo. Você está lutando para subir e você vai conseguir chegar nesse degrau. Em algum momento da minha vida eu também tive, sabe? Às vezes eu não entendia tanto o que as pessoas falavam. Parecia um pouco de blá, 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 um pouco de filosofia. Não é. Não é. E quanto mais você bota em prática, mais as coisas se conectam e fazem sentido. Betina, a palavra é sua, minha querida. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. O ruim de ser a última a falar é que todo mundo já falou coisas que você queria falar também, né? Eu vou tentar falar alguma coisa diferente. Receba. Você falou do degrau, né? Eu acho que foca na tua escada. A comparação entre pessoas que já, em termos de dinheiro, estão acima de você, ou você acha que elas têm mais conhecimento em algum assunto, ela só é válida se você usá-la como inspiração. Boa. E não como uma forma de se sentir mal. A única escada que importa na tua vida é a tua escada. Se fulaninho tá no degrau 12, se ciclano tá no degrau 70 e você tá no 5... O que vai te trazer sentido na vida é você sair do 5 e ir para o 6 e ir para o 7. E dane-se qual degrau você vai terminar a tua vida, porque ela vai ter acabado, entendeu? Então foca no processo, foca no seu próximo degrau. Olha para a escada dos outros só como uma forma de se inspirar. E que bom que tem gente no degrau acima, porque tem gente para te ensinar o caminho de chegar lá. Que bosta seria você ser a pessoa que está no maior degrau do mundo, não tem com quem aprender. Então, essa é a única comparação válida. Olhar, se inspirar e olhar para quem está acima e aprender. Mas o que vai te trazer mesmo sentido de realização e trazer felicidade de fato é você subir os degraus da sua escada e quem você está levando, como o Marcelo muito importantemente falou, com quem você está dividindo essa trajetória. Participe das aulas gratuitas que marcam o lançamento da 3ª turma de meu MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Essas aulas inaugurais são totalmente abertas ao público e a gente ainda emite um certificado de participação para quem assistir todas as aulas. Para participar, clique no botão e pegue o convite gratuito. Muito obrigado, Betina. Obrigado pela tua generosidade, você ter vindo aqui, contribuído. Obrigado a todos mais uma vez. Eu quero deixar também minha mensagem para vocês. Vou pegar uma carona do que falou a Betina. Olhar, antes até de dizer, voltando um pouquinho atrás, eu incentivei os colegas aqui que continuem contando as suas histórias, porque elas são importantes para as outras pessoas. Então, você olhar para quem está mais à frente, como disse a Betina, serve realmente como incentivo. E uma das principais razões para você contar a sua história também é porque você prova que é possível.
Hoje eu assisti um vídeo em que falava quanto ganha um 1% mais rico de cada estado do Brasil. E gira em torno de R$11 mil a R$19 mil. Brasília, a nossa capital mais produtiva que existe, é a que tem a maior média, não é? É a que tem a maior média, não é? Ou seja, 1% mais rico de Brasília ganha R$19 mil. 1% mais rico das outras cidades ganham entre 12 e 16 mil reais. E eu tenho aqui o privilégio de ter trazido pessoas que toparam vir aqui de forma generosa. E todos eles aqui ganham mais do que 19 mil reais por dia naquilo que fazem. E essas pessoas vieram aqui porque têm também esse desejo de passar essa informação para frente. Porque elas sabem que como transformaram a vida delas, pode ajudar a transformar a sua. Então, se você está no grupo que pouco do que você ouviu aqui você consegue alcançar, minha dica é a que o Thiago Reis falou: assista mais vezes. Coloque em prática, essas coisas vão fazer mais sentido. Persiga a evolução, persiga o crescimento, a evolução, para você sair ali da sua linha de montagem, né? Às vezes, eventualmente, na sua linha de montagem onde você vive, essa linguagem não faz muito sentido. Mas é essa linguagem que você precisa adquirir. Programas como esse, como o Conselho, existe para contribuir com você dessa maneira e nesse nível. Por isso, não se esqueça de se inscrever aqui. Se inscreve. Acompanhe a gente. Nós estamos na 3ª temporada. Nós ainda temos vários episódios desse nível para apresentar para você. Vai ser um prazer e uma honra ter a sua confiança por aqui. Valeu? Até a próxima e a gente se vê por aqui. Bye, bye.